Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso programa Me Fala. Agora nessa nova fase. O nosso próprio estúdio, o nosso próprio cenário, e estamos alegres com essa nova fase. Lembrando a vocês que a partir de agora o programa Me Fala está dentro da programação da Skill Mais Web TV. Essa proposta nova aqui em nossas cidades de uma série de programas de entretenimento. Fiquem ligadinhos, acesse o nosso canal, acesse também no Instagram e vocês vão ficar por dentro de tudo que nós vamos estar mostrando a partir de agora por meio da Skill Mais Web TV. Mas o programa de hoje é um programa muito interessante. Claro, vocês estão vendo que eu estou aqui usando máscara, me protegendo numa atitude também de segurança, porque estamos vivendo um grande ápice da pandemia da Covid-19. E é esse assunto do programa de hoje. Muito bem, gente, como eu disse a vocês que o programa de hoje é voltado para a questão da pandemia. É um programa interessado a todos nós, ninguém fica de fora. A criança, o jovem, adulto, a família toda, enfim, toda a nossa comunidade. E no programa de hoje eu conto com a presença da Antônia Donadel Bilinski. Ela é administradora do Hospital APMI de União da Vitória, da maternidade que é assim popularmente conhecido no nosso município. Há mais de 70 anos, essa entidade vem salvando e cuidando de muitas famílias. Antônia, muito obrigado por você estar aqui presente nesse nosso programa e que vamos poder conversar um pouquinho sobre o que a maternidade vem realizando nesse período da pandemia. Cumprimentando a todos, a você, Lício, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você e poder falar do nosso hospital e de como estamos vivenciando essa época da pandemia. Te agradeço imensamente. Obrigado. Juntamente com a Antônia, nós contamos hoje ele que é o atual secretário municipal de saúde de União da Vitória, o Fernando Ferenc. O Fernando está aí à frente dessa pasta, tendo muito trabalho e é uma oportunidade para todos nós conhecer um pouco o que está sendo feito, como está a estrutura da saúde municipal dentro da cidade de União da Vitória. Fernando, da mesma forma que Antônio, obrigado por você tirar um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Imagina, Lício, agradeço também. Dou boa noite a ti, a todos os internautas que acompanham a Skill. Boa noite, Antônia, também. Agradeço imensamente esse convite e essa oportunidade de estar aqui. Bom, Antônia, como foi o início, como vocês dentro do hospital, todos vocês lá receberam, e como estava a situação da maternidade quando começa a pandemia no ano passado? Então, foi bem desafiador. Desde março do ano passado, que a gente se preparou muito para poder atender. Houve uma necessidade de um remanejamento, de um novo olhar sobre o atendimento hospitalar. Porque ela foi chegando, a pandemia veio vindo devagar, poucos casos no início, casos bem isolados. Mas ele requereu todo um preparo da equipe, um preparo da parte física do hospital e especialmente da parte médica e da parte de enfermagem. Que o atendimento até então, para pacientes de outras patologias, aparecia alguma doença infecto-contagiosa, mas eram poucas, bem diferente dessa época da pandemia. Você está dentro do hospital, na maternidade, há quanto tempo? Eu estou no hospital desde 1996. Fazem 25 anos que eu estou à frente da administração do hospital, junto com a diretoria médica. O hospital tem mais de 70 anos? O hospital foi fundado em 1936. Ele começou a funcionar mais tarde, em 1954. Mas a instituição ela existe formalmente desde 1936. Inicialmente, foi criado um hospital para atender maternidade e infância, que havia essa carência na nossa região. E o hospital ele preservou essa ideologia, mas logo no início do funcionamento ele foi permitido atender todas as clínicas. Então ele é um hospital geral, que atende todas as clínicas, mas enfatiza a maternidade e a infância.
Por isso tem essa tem nomenclatura popular, a maternidade de União de Vitória. Isso. Fernanda, você já vem com uma experiência, claro que você assume a Secretaria de Saúde de União de Vitória agora na nova gestão do prefeito Bachir, mas você já vem de uma experiência na área da saúde. Inclusive até eu agradeço muito a confiança do prefeito Bachir, quando ele fez esse convite à minha pessoa para assumir a Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória, né? E estou ali à frente da secretaria desde janeiro, mas eu tenho uma experiência já longa aí de administração de hospital, né? Administração de hospital psiquiátrico, mas estive à frente do hospital psiquiátrico, conhecido HJ, né? Sim. Durante 23 anos. E tenho também uma formação em administração e pós-graduações também na área de saúde, de gestão hospitalar e também gestão na área executiva em saúde, né? E como foi agora chegar na secretaria, assumir uma pasta importante dentro dessa evidência da pandemia, a cada dia com transformações, com mudanças, com mutações dentro do nosso município e de toda a nossa região também? Eu tinha conhecimento da responsabilidade assumindo esta pasta, né? Mas também tinha conhecimento de que vinham comigo várias pessoas de know-how que têm um conhecimento muito grande, que têm uma capacidade muito grande de administrar essa questão da saúde pública. Então, foi desafiador, está sendo desafiador. Nós tivemos várias mudanças no decorrer desse ano agora. A pandemia ela já vem desde março do ano passado, mas é agora que a gente está enfrentando o pior momento, né? Houve um aumento gradativo aí das pessoas infectadas a partir de meados de novembro de 2020, né? Então, a partir desse momento aí que a gente teve essa mudança drástica aí referente à pandemia aqui na nossa região, mas não na nossa região, mas também como no Brasil inteiro, né? Então, é bem desafiador, mas nós estamos nos esmerando para tentar ofertar à população de União da Vitória o melhor atendimento, o melhor serviço e talvez a gente passar o mais rápido possível essa fase. Por essa vivência de vocês no dia a dia, eu não sei se a minha pergunta é correta, mas a sociedade científica não estava preparada para essa doença? Digo, no sentido, no universo mundial? Falando em questão de saúde pública, não estava preparado, não. Essa situação que a gente está passando agora aí, inclusive, é decorrente dessa falta de preparo, inclusive, né? De todos, não só da sociedade científica em si, mas sim de toda essa estrutura que a gente já tinha, tanto em hospital, tanto na questão de atendimentos dentro de uma UPA, de uma unidade básica de saúde. Tudo mudou completamente com a pandemia. E eu não digo isso só a nível do Brasil, a nível mundial, né? Então a sociedade não estava preparada, mas a gente veio de encontro também com uma situação que consideramos que agiram muito rapidamente na questão da vacina. É muito difícil uma vacina sair tão rapidamente para um vírus. E essa vacina ela saiu de uma forma extraordinariamente rápida e já está sendo aplicada no braço dos brasileiros, da população do mundo inteiro. Mas eu pergunto, nós temos hoje 100% de segurança do que está sendo aplicado na ótica da doença da Covid? A vacina é? Olha, eu não sou da área da ciência, eu sou administradora, mas eu vou te responder o que eu vi. 20 de janeiro em diante, um pouco mais, aí a gente começou a vacinar os profissionais de saúde. As primeiras doses de vacina que vieram foi Coronavac, na sequência veio a AstraZeneca. A gente percebeu muito significativamente a redução da doença no funcionário do hospital. Porque, como o Fernando falou... Isso após a vacinação. Isso após a vacinação. Primeira dose da corona foi ali entre 20 e 25 de janeiro. 3 semanas seguintes, a segunda dose do corona. A AstraZeneca começou ali por 28 de janeiro. A segunda dose é com 84 dias, mais ou menos. Então, faz pouco que alguns tomaram a segunda dose. Mas eu digo assim, como o Fernando citou, a doença ficou pior a partir de meados de novembro. Nós tivemos fases aí de ter 12, 13, 14 funcionários afastados
esperando o resultado de teste ou porque estavam positivos, tinha testado positivo. A partir da vacina, que foi aí antes do final de janeiro, reduziu drasticamente, grandemente, para nossa felicidade, para nossa alegria, o número de funcionários que adoeceram. Por quê? O funcionário que atende o paciente que está infectado de Covid, por mais que ele use EPI, e usa a EPI de uma forma assim violenta, porque eu digo que eles parecem uns astronautas. Sim. Quando eles entram para atender o paciente, esteja na UTI ou esteja numa unidade de andar, de isolamento. E com todo cuidado, lavagem correta das mãos, descartando os EPIs, usando materiais descartáveis, usando tudo, ele corre o risco de se infectar. Ele está lidando ali com o vírus ali na frente dele. Consequentemente, então, causou um problema para vocês, então, de pessoal. A instituição, todas as instituições tiveram que arcar com esse ônus do afastamento de pessoas. E quando se afastam algumas pessoas, no caso do hospital, a gente não tem um contingente todo para colocar em linha de frente. Então, o que acontece com quem está em linha de frente? Vai dobrando o expediente, vai aumentando sua carga horária. E quanto mais tem um trabalho muito exaustivo. Então, o que a gente pode dizer? As pessoas se dedicam muito, atendem com muito amor, muito carinho, sabedores da sua função frente à pandemia. Mas é cansativo. É exaustivo, né? A mesma coisa ocorreu com o setor de saúde do município, Fernando? A mesma coisa. Então, a gente até pegou um histórico das pessoas. Teve muitas pessoas também, assim como na PMI, afastadas. A gente também teve pessoas que, inclusive, independente de pegar ou não o vírus, elas foram afastadas por suas comorbidades, ou até mesmo gestantes que não poderiam estar atendendo na linha de frente. Então, isso foi um problema muito sério. E eu vejo também essa grande diferença aí depois do início da vacinação, tanto nos profissionais, mas nós também temos esse olhar para os idosos, né? Que os idosos, depois de vacinados, a gente viu que a curva do Covid, ele não está mais atingindo os idosos com sintomas graves. Ele está atingindo agora uma faixa etária mais baixa. Antes a gente reportava... Que ainda não está imunizada. Ainda não está imunizada. Exatamente, porque a gente imunizou completamente as pessoas de 60 anos acima. E agora está imunizando as pessoas com comorbidade. Mas como é lento ainda, a gente está indo gradativamente, de acordo com as vacinas que a gente recebe pelo estado do Paraná. Mas o que aconteceu? A gente vê uma mudança no vírus, né? As pessoas, independente da idade, elas eram acometidas pelo vírus. Elas tinham essa questão de infecção do vírus do coronavírus, do Covid-19, né? E agora, nesse momento, a gente vê uma mudança na questão dos óbitos relatados. Os óbitos já antes eram mais de pessoas idosas, agora não, a gente está pegando já dos 30 aos 60 anos de idade, é o que está acontecendo. Me questionaram esses tempos atrás, mas você reportou um óbito de idoso, não tomou a vacina? Quando a gente vai ver, tomou ou só a primeira dose, ou tomou a segunda dose e foi infectado alguns dias depois da segunda dose. Então, falta também aquele cuidado, sabe? Aquela situação, assim, de repente a gente não está circulando tanto, ou até as pessoas não levarem para dentro de casa o vírus. Isso que aconteceu com alguns casos que a gente acabou relatando, sabe? Infelizmente. São idosos que acabaram falecendo sem completar o esquema vacinal. Uma coisa que eu me recordo, o ano passado, quando começou a pandemia no mundo e, consequentemente, as consequências começaram a chegar aqui, foi o primeiro caso de uma senhora que viajou, acabou sendo contaminada, e eu vi pelas redes sociais manifestações, críticas em relação àquela senhora. E, claro, a senhora não teve culpa nenhuma, ninguém vai... mas a incompreensão da sociedade. Hoje, percebe-se que o vírus está muito presente na nossa sociedade local. Porque nós já perdemos amigos quase que diariamente, a gente tem essa notícia, e isso dói, porque são amigos, pessoas que conviveram conosco durante longa parte da nossa vida. E assim,
não há uma mudança de comportamento da sociedade em relação a esse cuidado. E aí eu pergunto, vocês acham que não é por falta de campanha, de prevenção, de conscientização que ainda está acontecendo isso? Eu acho que não. As campanhas, a conscientização está havendo, está faltando as pessoas entenderem que é sério, que a pandemia está aí, que a doença veio avassaladora. Veja, Lício, nós tivemos recentemente no hospital, foi no dia seguinte do Dia das Mães, o óbito de uma mulher de 30 e poucos anos que tinha tido um filho. Tinha sido feita a cesariana, com ela já infectada, e foi feita a cesariana por isso. O bebê saiu do hospital no Dia das Mães e no dia seguinte ela foi a óbito. Uma mãe de família. Nós tivemos recentemente um rapaz de 38 anos que foi a óbito. Então a gente está tendo pessoas jovens. Como o Fernando falou, quem está internando, quem está ficando doente agora está numa faixa etária bem mais jovens. A gente já não tem tantas pessoas idosas internando. É difícil dizer assim, falta campanha de conscientização? Não, faltam as pessoas compreenderem o seu papel frente ao momento que estamos vivenciando, frente à pandemia. Qual que é a necessidade? Distanciamento físico, porque isolamento social a gente não pode falar. A gente tem rede social, a gente tem telefone, tem WhatsApp, tem internet, tem várias formas. Então, é distanciamento físico mesmo. Distanciamento social, se quiserem usar esse termo. O cuidado de higiene, usar muito álcool gel, quando não for possível lavar as mãos. Usar máscara sempre, ou essa, que é cirúrgica de tripla camada, ou uma máscara boa que filtre bem. E tomar cuidado, não fazer festas, não fazer reuniões. A gente escuta pessoas dizendo assim, mas já está indo 1 ano e pouco, a gente está perdendo eventos de família, a gente está perdendo crianças que estão crescendo, a gente está vendo pouco. É verdade. Mas faz-se necessário esse cuidado de uma forma até bem drástica nesse momento. A prefeitura lançou aí um decreto novo, onde existem várias restrições. Tem que ser respeitado, tem que ser cuidado, porque senão nós não vamos achatar essa curva nunca. Fernando, falando em decreto, não é o primeiro decreto dessa gestão atual, mas eu pergunto, no passado, agora, recente, a fiscalização da prefeitura está sendo eficaz dentro dessa questão de fiscalizar o comportamento da sociedade? Antes mesmo de a gente formar esse novo decreto, a fiscalização já estava sendo mais enfática nessa questão aí de pegar essas festas, também priorizando essa questão de aglomeração em próprios estabelecimentos, independente do estabelecimento. O que acontece? A gente precisa de uma denúncia, que tem até o canal para fazer essa denúncia, né? E essa denúncia, ela tem que, chegando até nós, ela mobiliza a fiscalização até o local para daí que aconteça, de repente, a autuação do proprietário, do imóvel e das pessoas que lá estejam. Então, assim, a gente enfatizou bastante essa questão da multa, inclusive, porque agora não existe mais notificação. As pessoas, como o Antônio falou, a gente já propagou demais isso aí. Então não é uma falta de campanha de conscientização. Não, é a atitude da sociedade que... 1 ano e 3 meses batendo nessa mesma tecla, então tá na hora, eu acho que nem na hora, já passou essa hora da população se conscientizar. Só que daí batem na outra tecla, todo mundo tá cansado, todo mundo tá isso, todo mundo tá aquilo, mas o vírus não cansou. O vírus está crescendo cada vez mais. E existe mutação, existem variantes. Então é importantíssima essa situação, como a Antônia colocou, de restrições, de não fazer nem aquele encontro familiar. Eu vou comprar uma carninha para fazer final de semana com a minha família. Daí reúne tio, tia, primo, pai, mãe, várias. Quando se vê, está com 20, 30 pessoas dentro de casa. Isso aí
pro vírus, isso aí é fantástico para ele se espalhar. E depois acaba se multiplicando com contato posterior com outras pessoas. Levam para dentro do trabalho, levam para os outros amigos. É um ciclo ali que não para de crescer. Então é como uma bola de neve. Nós estamos agora com 400 em União, mais 400 em Porto União, 800 contaminados. A tendência é só crescer por causa dessa situação aí, das pessoas que daí não respeitam o isolamento dentro de casa, depois que acabam descobrindo que estão com o vírus, ou fazem a coleta do PCR, do exame do padrão ouro, e já é recomendado o isolamento em casa, e eles esperam chegar ao resultado positivo para daí se isolar. Daí, quando deu positivo, ela já espalhou para várias outras pessoas. Então, fica aqui, de repente, até essa recomendação. Respeitem o isolamento. É passível de multa, é passível de processo, inclusive. Então, isso a gente está monitorando, nós estamos relatando as pessoas que a gente não consegue encontrar. É importante colocar isso, sabe, porque tem gente que ainda leva na brincadeira. E não deve ser dessa forma. Porque um desses que, de repente, está levando na brincadeira pode estar sendo acometido a sintomas mais graves, precisar de uma internação e não haver leito disponível, porque os hospitais já estão cheios. Então, essa situação é muito importante, sabe? Posso falar um pouco dos hospitais estão cheios? Pode, claro. Então, é assim, ó. Nunca vivenciamos uma falta de leitos tão grande quanto agora. Nós fechamos toda uma ala, a ala mais nova do hospital, a que seria uma ala top, é a que nós temos maior capacidade de isolamento. Nós fechamos. E falta leito. Falta leito não só para o SUS, falta leito para a medicina privada também. Falta leito para o paciente do SUS, falta leito para o paciente da Unimed, falta leito para o paciente do IMAS, do SC Saúde ou do convênio que for, falta leito. Dentro da UTI, nós temos algumas vagas e a nossa UTI foi remodelada agora há pouco em função da pandemia. Nós temos o sistema de pressão negativa, que é um sistema de filtragem do ar dentro da UTI, em todo o ambiente, e nós podemos atender em todo o ambiente da UTI doenças infecto-contagiosas com segurança. O que acontece? Os leitos não vagam, só vaga leito, infelizmente, com óbito. Morre uma pessoa, abre o leito para alguém, e infelizmente. É desesperador. É desesperadora a situação. Outra coisa, o paciente de Covid, quando ele vai para a UTI, que ele é entubado, que ele respira por aparelhos, ele precisa se manter sedado. Essa sedação depende de medicamentos, que nós não conseguimos mais comprar. A demanda cresceu absurdamente. E chegou a sexta-feira passada, na última sexta-feira, a gente teria medicamento só para aquela noite, para manter os pacientes sedados, né? Que é anestesiado. Aí, felizmente, tivemos uma ajuda aí da Secretaria de Saúde, um pouco de medicamento veio, até que um pouco de uma compra que nós tínhamos feito. Mas compra de medicamento que nós fizemos ali em fevereiro, em março, agora que está vindo partes disso, porque o medicamento também sumiu. Então, é desesperadora realmente a situação. Eu digo para as pessoas, não adoeça, porque não tem vaga, e eu não sei para onde você vai ser mandado. Então, vejam bem que a situação é bastante grave, não só em União da Vitória, mas em toda a nossa região. A gente vai para um intervalo comercial agora, vocês vão conhecer um pouco dos nossos apoiadores, e a gente vai voltar com muitas informações, diversas releituras que fazemos em questão da pandemia da Covid-19. A gente volta já já.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Me Fala. Lembrando a você, internauta, que estamos agora no canal da Skill Mais Web TV. Se inscreve, enfim, deixe os seus comentários e nos ajude a divulgar esse nosso novo projeto. Mas também você pode ir lá no canal do Me Fala no YouTube e no Instagram. No programa de hoje, você que está se inteirando agora com o nosso programa, com o nosso assunto, programa de hoje estamos falando sobre a questão da pandemia, da Covid-19, com a presença da Antônia, que é a administradora do Hospital Maternidade aqui de União da Vitória, e também do Fernando, que é o secretário municipal de saúde do nosso município, discutindo, conversando com eles, trazendo informações para a sociedade. Essa é a nossa proposta do nosso programa. Bom, Fernando, como está a parceria município, estado e governo federal nessa questão do Covid, da pandemia, para o município de União da Vitória? A gente sabe que dentro das possibilidades do governo, eles estão dando auxílio e nos ajudando, né, referente a isso. O aporte não está sendo como o ano passado, mas nós estamos recebendo auxílio, tanto do federal como estadual. Principalmente até, como aconteceu esse ano, doação de respiradores e monitores, né, que aconteceram para o Hospital de União da Vitória, né. Mas a gente tem esse auxílio, inclusive, aí por parte do governador e o nosso secretário de saúde e o nosso líder do governo. Vocês, dentro da Secretaria de Saúde, vocês estão tendo dificuldade para adquirir medicamentos e outros materiais para o atendimento da sociedade? Isso está sendo de praxe, né, essa dificuldade, porque a demanda é muito grande, não só aqui no município, mas como na região e no país inteiro. Então existe uma dificuldade mesmo dessa questão aí de compra de medicamento, mas por essa situação, como a Antônia colocou, né, que a demanda é muito grande nessa questão aí, então a gente encontra um pouco de dificuldade. Não faltou nada ainda, mas estamos um pouco apreensivos nessa situação. Então a gente está tomando algumas medidas para tentar resolver essa questão aí de não faltar insumos para nós futuramente. Principalmente o oxigênio. O oxigênio está indo numa demanda muito grande. Nós fizemos a abertura de leitos semi-intensivos, né, entre aspas, lá dentro da UPA. E esses leitos, cada um tem um ponto de oxigênio, o qual cada paciente que está internado lá, ele demanda um consumo de oxigênio. Então essa situação é bem preocupante, mas a empresa que nós temos contratados, que ganhou a última licitação, ela está nos atendendo primordialmente. Inclusive, a própria empresa se reestruturou para poder fazer esse atendimento para nós, com mais caminhões, estão buscando com uma frequência maior até esse oxigênio nas bases, né? O hospital também não foge dessa situação, não é, Antônio? Não foge. O hospital ela é uma instituição privada e o hospital é filantrópico. Por que filantrópico? O filantrópico deve destinar 60% das diárias a pacientes do SUS. E a gente destina mais que isso. Mas o custo do atendimento, o arcar com os ônus, o material, a ambiência, recursos humanos, ele é de responsabilidade do hospital. Então, a gente recebe do SUS o atendimento numa tabela, que eu não vou entrar em detalhes aqui, bem defasada, mas cabe a nós administrar esses recursos e pagar a folha de pagamento, fornecedores, material, medicamento, instalação, tudo que for necessário. Quanto ao oxigênio, teve um período aí, fevereiro e março, que a gente ficou bastante preocupado, porque em vários hospitais do Paraná estava faltando oxigênio. Mas a empresa que nos atende também é uma multinacional do ramo, ela adequou a logística e a gente não tem tido problema. Hoje estão super elevados. É caro normalmente. Você dizer assim, preço de gasolina, preço de gás de cozinha, preço de oxigênio. É uma equivalência aí, é caro, mas ele resolve muito. Fernando, recentemente vocês, como Secretaria de Saúde de União Vitória, num trabalho de fiscalização, vocês acabaram multando mais de 100 pessoas e foi uma multa efetiva, inclusive com o apoio da polícia.
Esse apoio policial ajuda nesse trabalho, nessa nova fase de fiscalização no nosso município? Então, Lício, só assim complementando, a fiscalização é da prefeitura do município de União da Vitória. A Secretaria Municipal de Saúde dá apoio a essa fiscalização e, consequentemente, a fiscalização tem o apoio da Polícia Militar de União da Vitória. Foi importantíssimo esse apoio, inclusive até a Rotan esteve junto com a fiscalização nessa batida que eles fizeram no estabelecimento, a qual acabou multando 111 pessoas. 111 pessoas. Então, foi importantíssimo. Até então vocês não tinham efetivado essa multa? Apenas uma conscientização, uma conversação? Existiam multas, mas não nessa quantidade. Nessa quantidade. De forma alguma. Então, nós estamos já preparados para um futuro aí, talvez a gente precisar multar, fazer dessa forma. Então, o efetivo da polícia está ajudando muito, porque a gente também não conseguia fazer uma fiscalização tão efetiva sem essa autoridade, né, da polícia junto, essa imagem da polícia junto conosco, né, que auxilia bastante. Criando um respeito. Completamente. Então, e deu uma repercussão boa, inclusive, essas autuações aí que foram feitas nessa fiscalização, porque a população começa a enxergar com outros olhos. Opa, olha aí o que está acontecendo, né? Eu, particularmente, que estou no dia a dia, em empresas, em restaurantes, em lojas, indústrias, a gente percebe um certo descontentamento. Por quê? Porque, quer queira ou que não, a economia no mundo foi afetada. E a gente sabe que muitas empresas aqui, grande maioria, ou quase que a totalidade dos nossos empresários, seja no comércio, no serviço ou na indústria, foram afetados. E eu vejo muitos comentários em relação por que essas restrições em alguns determinados locais e em outros não. Um exemplo, a rede bancária. Por que a rede bancária não é atingida com relação ao decreto municipal? O comércio sim, e outros segmentos da sociedade são atingidos com o decreto. Então, a rede bancária não é de competência do município, então por isso que a gente não pode restringir os bancos, né? Eles estão todos ligados ao Banco Central, então a gente não pode... Vocês não têm autonomia. Não tem autonomia nenhuma, né? Então, assim como escolas estaduais, por exemplo, também. A gente tem autonomia em cima das escolas privadas e as municipais. As estaduais já não temos... Pertence ao Estado. Exato. Então, vai uma recomendação de acordo com o decreto que a gente firmou agora nessa última segunda-feira, né? Mas a gente não tem autonomia em cima dessas entidades, né? Pois é, nós estamos numa localização bastante atípica. União da Vitória é uma cidade, é uma administração, é um estado. Porto União é outro estado e outra administração. Mas estamos juntos na nossa localização geográfica, é um povo só. E algumas ações que são tomadas em União da Vitória não são tomadas em Porto União. Eu pergunto, não há um entendimento do poder público ou a sociedade precisa compreender que essa mudança de comportamento não depende do poder público, mas sim da sociedade? Muito bem colocado, Lício. Então, aqui nós temos um agravante que, além de ser uma divisa de municípios, é uma divisa de estado. Então, são dois municípios diferentes e dois estados diferentes. Cada município segue o decreto do seu estado e os dois decretos não são iguais. Então, o que fica aqui é uma colocação até para a população. Não depende de decreto, não depende de administração para que a gente faça com que essa curva da pandemia, da Covid, se achate, se diminua. Depende simplesmente da conscientização da população. Como foi colocado antes, a população já sabe o que fazer, já são 1 ano e 3 meses em cima dessa tecla que a gente está batendo aí, que foi muito forte, inclusive, lá no ano passado, no começo da pandemia, e agora está muito mais relaxado. O povo está relaxando com as restrições. Então, falta a conscientização mesmo. É isso que está faltando para a nossa população, de repente, vislumbrar um futuro melhor com essa baixa da pandemia. Não sei se você concorda, Antônia, como o secretário está dizendo, há um relaxo da atitude da sociedade em si,
mas os casos de mortes, de tragédias são evidentes dentro da nossa sociedade e isso está acontecendo diariamente. Você captou meus pensamentos. Até o ano passado, até ali por setembro, outubro, tinha tido óbitos pela Covid. Só que eram pessoas mais distantes da gente. Exatamente. Um senhorzinho com mais idade, mais fora do nosso convívio. Uma pessoa com outra comorbidade, um outro. E a gente tinha, assim, poucos conhecidos. Agora, a gente tem amigos, familiares, pessoas... Exatamente. O Covid está dentro da nossa casa, gente. Está dentro da minha casa, está dentro da sua. A gente tem que tomar bastante cuidado. Então, existe esse relaxamento e a gente sente isso. Outra situação bem difícil da gente viver no hospital é assim, as pessoas estão adoecendo também do que elas adoeciam. As pessoas têm câncer, as pessoas têm pressão alta, as pessoas têm problemas gástricos, digestivo, hérnia, problemas ortopédicos. Porque as doenças todas, elas continuam. As pessoas estão tendo derrame, estão tendo infarto e os hospitais estão lotados. não é só a questão Não é da Covid. só a questão da Covid. A questão da Covid, ela veio no início do inverno, os nossos hospitais são lotados, antes da pandemia. Agora, então, está insuportável, está difícil, não tem como administrar. A gente destina leitos específicos também para Covid, mas tudo ele extrapola. Por quê? Porque está faltando a conscientização. A conscientização tanto de que tem que tomar cuidado em relação à pandemia, aos cuidados de saúde, distanciamento que já foram colocados. Mas tem que tomar cuidado também com as comorbidades, com a doença que a pessoa tem. A pessoa diabética, ela não pode nunca descuidar do seu tratamento. A pessoa que tem pressão alta, a pessoa cardíaca, quem tem tumores, os pacientes oncológicos, todos esses pacientes estão adoecendo. E a situação é bastante grave. E a situação é grave. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas não poderíamos terminar esse programa sem enfatizar a cada um de nós, você que está assistindo o programa Me Fala, repasse isso para a comunidade, repasse isso para a tua família, leve isso no trabalho, enfim, essa é a proposta dessa nova proposta da Skill Mais Web TV. Sendo um instrumento de entretenimento, sim, mas sendo um instrumento de informação social, de levar informação, ajudar a sociedade em todos os sentidos. Fernando, que cuidados básicos, verdadeiramente independente dos decretos que que o poder público venha emitir, mas que cuidados nós como população devemos ter em relação a essa doença que vem trazendo tanta tragédia, não só na nossa sociedade, mas no mundo inteiro? Então, a gente já tem propagado muito essa questão do uso de máscaras, da higienização constante das mãos, do distanciamento social, a não aglomeração, o álcool, né? Sempre ter em mãos ali para poder fazer aquela desinfecção. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a desinformação leva as pessoas para um outro rumo que acaba fazendo de forma errada. Por isso que é tão importante, de repente, até entrar no site do Ministério da Saúde ou até da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, porque lá tem todas as normativas, tem todas as regras que os estabelecimentos têm que seguir, ou até as próprias pessoas. Então é muito importante essa colocação aí. E assim, falar um pouco sobre o vírus. O vírus, como as pessoas vivem perguntando até na vigilância, como que funciona, se ele cai aqui e tal. Qual a duração de existência, de permanência? Existe uma colocação e estudos que falam sobre dura tanto num tal material, dura outro tanto em outro material. A gente tomou como norma que ele dura 5 dias. Então o vírus ele dura 5 dias em cima de uma superfície. Nós pegamos o maior período e colocamos como regra para todos os materiais. Então é 5 dias que ele dura em cima do material. Bastante tempo. É bastante tempo.
Então essa Imagine situação... a chance de contato... É por isso que é tão importante a gente se atentar em utilizar máscaras e também não passar a mão no rosto, não passar a mão nos olhos. É muito importante isso, porque é aí que está a área que a gente pode ser contaminado. Olhos, nariz e boca. Não querendo te interromper, a máscara será um acessório por um bom tempo na nossa vida? Um bom tempo. Eu acho Independente da população toda ser vacinada. Tinha uma coisa que eu ainda queria falar, Alício, que é o novo normal. Vamos esquecer aquela vida que a gente levava antes da pandemia. Provavelmente nada daquilo volte a ser tão como era. O novo normal vai ser a gente conviver com o vírus. Porque mesmo daqui a um tempo, quando a maior parte da população estiver com a sua imunidade contra esse vírus, mas a gente vai conviver com ele. Veja, há um tempo atrás, eu não recordo quanto tempo faz, nós tivemos uma pequena pandemia da gripe H1N1, que foi uma correria, um desespero e tal. Até hoje, nós temos a gripe H1N1 circulando. Tomamos vacina e convivemos com ela. Adoece e mata. Ela está aqui no meio da gente. Tanto que começou campanha de vacinação, os estabelecimentos de saúde, o pessoal já foi vacinado e tal. Por quê? Porque é um vírus que ele está comunitário, ele está aí. E o corona, ele vai ficar aí, o Covid. Ele vai ficar aí, ele não vai acabar, ele não vai embora. Então, nós vamos usar máscara, nós devemos nos habituar a ter no carro, na bolsa, no bolso, ter o frasquinho de álcool. Na gravação no programa aqui, a gente está tomando cuidado. Quando que a gente iria gravar um programa usando máscara, né? Mas é necessário, faz parte, porque a gente quer sair daqui e continuar trabalhando, continuar tocando nossa vida. Então, nós vamos usar máscara por muito tempo ainda. Eu não gostaria de terminar o programa sem perguntar qual o posicionamento de vocês em relação ao tratamento precoce, ao kit vida que se fala tanto e que se politizou tanto dentro da pandemia. Colocou uma palavra muito interessante nessa tua fala, Alício, que é a politização, né? Então, na verdade, assim, a gente encontra várias pessoas contra, a favor. Eu não trabalho como kit vida. Eu continuo ofertando as mesmas medicações que estavam sendo ofertadas desde lá no início da pandemia, mas são medicações que são orientadas pelo Ministério da Saúde. Tem uma nota orientativa a respeito disso. Só que eu não lido assim como um kit. Não é um kit pronto que a gente chega lá e entrega para o paciente. Tudo depende de uma ótica do médico. O médico tem a total liberdade. Total liberdade de querer ofertar ou não. Assim como o paciente também tem a liberdade de falar, eu quero ou não quero. Mas tudo depende do ato médico. Eu respeito muito o ato médico, porque o médico estudou para isso. Ele sabe o que ele está fazendo. Então ele vai avaliar a pessoa, a situação dela, os sintomas, a janela de oportunidade, há quanto tempo está com esses sintomas. Isso é muito importante para ele poder prescrever a medicação A ou B. Então isso é imprescindível. E lógico que constantemente eles estão em conversa, eles estão estudando. A gente teve uma reunião essa semana sobre a questão de primeira, segunda fase. Tem uma medicação diferenciada para essa segunda fase. A gente fez uma liberação de novos exames para serem feitos lá na UPA mesmo. Então o poder público pode adquirir esse tipo de medicação? Depende do medicamento, não pode. Não pode. Então a oferta é feita por doação, né? Então, mas está disponível para a sociedade, dependendo da prescrição. Exatamente. Do médico. Só depende da prescrição do médico, lógico, porque nenhum medicamento ele pode ser ofertado lá sem a prescrição médica, né? Sim. Eu quero fazer uma colocação que eu acho bem importante e acho que vem ao caso. Muitos amigos, muitas pessoas, porque a gente tem redes sociais, tem o WhatsApp que funciona o dia inteiro, e algumas pessoas, no afã de querer ajudar, passam vídeos, passam conversas, passam gravações. Mostre isso por médico, pelo amor de Deus, porque isso aí vai salvar a vida. Então, gente, nem percam tempo fazendo isso.
Os médicos, eles têm a sua ciência, eles estudaram, e eles têm as comunidades científicas E que estão em contato com eles, e eles sabem o que fazer. Lógico que eu estou num hospital, eu não vou passar o vídeo de um médico lá de não sei aonde, que está usando não sei o que e que está curando vida. Tudo o que foi plausível, que foi bom, as comunidades científicas aprovaram. Fora isso, como o Fernando diz, é desrespeitar a autonomia do médico. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso programa, nessa nova fase do Me Fala, com o surgimento da Skill Mais Web TV. Muito feliz, quero agradecer ao Fernando, agradecer ele como secretário de Saúde de União da Vitória, a Antônia, que é administradora do Hospital Maternidade, que é um hospital tradicional no nosso município. Agradecer ao Júnior, José, que está aqui do lado, ao Jaime também, os parceiros aqui da Skill Mais. Sem eles nós não poderíamos estar aqui. Eu apareço e eles não, mas o trabalho deles é fundamental. Então vou começar pelo Fernando. Fernando, suas considerações finais, e muito obrigado de coração por aceitar vir aqui e trazer essas importantes informações, esclarecer isso à sociedade, não só de União da Vitória, mas da nossa região toda. Primeiramente, eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, e eu sempre agradeço esses meios de comunicação porque eles são imprescindíveis para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Sem vocês, do meio de comunicação, seria muito mais difícil a gente chegar até a população. Então, o meu agradecimento aqui a todos os envolvidos, inclusive nesse projeto, achei excelente, estão de parabéns. E fica uma dica, de repente, para a população, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que cuidar com o vírus que está aí se alastrando. Essa pandemia não acabou ainda. Gente, esse relaxamento, ele não pode acontecer no meio da população, porque o vírus está presente, como a Antônia falou, na casa de cada um. Está mais perto de cada família. Cada ente que vai embora, cada ente que falece, é uma dor também para nós aqui que estamos à frente da saúde. Então é imprescindível que vocês tomem cuidado, não só de vocês mesmos, como do próximo. Como a gente falou antes, usando máscara, álcool em gel, distanciamento, higienização constante das mãos. Meu muito obrigado a todos e eu espero que todos fiquem protegidos por Deus. Muito obrigado. Antônia, obrigado também a você, querido. Em nome da PMI, do hospital tão tradicional aqui de União da Vitória, mas também posso falar pelos outros 2 hospitais. Nós agradecemos muito a tua ajuda, agradecemos muito a podermos esclarecer, falar o que realmente está acontecendo. Eu assino embaixo todas as palavras que o Fernando disse aí no final. Vamos tomar cuidado para que a nossa vida continue e que possamos viver a nossa vida toda, porque a gente nunca sabe o que pode nos acontecer. Exatamente. Então vamos tomar cuidado, todos nós. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Queridos, obrigado a vocês também, internautas. Continuem ligados na programação da Skill Mais Web TV, do programa Me Fala. Logo, logo estaremos de volta com mais um encontro. Não deixem de se inscreverem nos nossos canais, divulgar o nosso trabalho. Quero agradecer a Estrela de Corações e a Brilho e Cores também, lá do meu amigo Marcelo. Muito obrigado por essa parceria. E, queridos, vamos nos cuidar. Use máscara, todo cuidado que foi orientado aqui pelo Fernando e pela Antônia, para que a gente possa se encontrar no próximo programa. Um abraço a todos vocês. Até o próximo Me Fala.